Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, que é uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você está em busca de informação bíblica, o contexto cultural, histórico, línguas originais, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. Trata-se do texto no qual Jesus emite condenações aos escribas e fariseus, afirmando que eles são sepulcros caiados. O que Jesus quis dizer com tudo isso? Antes de nós estudarmos com detalhes essa perícope espetacular, eu quero te pedir que você curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Diz para mim, por exemplo, de onde é que você está me assistindo. Eu sei que tem pessoas de vários lugares, de vários países, mas eu quero saber de onde é que você está falando e como é que tem sido essa experiência de estudar o texto bíblico de maneira mais profunda. Vamos lá. Por que isso é importante? Inclusive é bom sempre dizer, porque o seu comentário ajuda o nosso canal a levar a palavra de Deus para todo mundo, beleza? Além disso, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui em nosso canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos à leitura do nosso texto. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Bom, nossa explicação de hoje se inicia fazendo menção ao fato de que esse texto está dentro de um contexto maior, que é o do último sermão de Jesus antes de entregar, pessoal, a sua vida por nós, de acordo com a narrativa de Mateus. Beleza? O mestre está em Jerusalém no final do seu ministério. O local exato onde Jesus está, nós não sabemos, mas os degraus ao sul do Monte do Templo podem ser o contexto geográfico provável para esse discurso de Jesus contra os fariseus, conforme registrado aqui em Mateus capítulo 23. Muitos dos objetos ou situações específicas da vida aos quais Jesus está comparando os fariseus são coisas que estavam próximas dessa grande escadaria na parede sul do complexo do templo. O que eu quero mostrar é que nessa localidade era possível ver o mestre lá em cima dessa escadaria e ser ouvido por essa multidão. Esse dado é muito interessante, beleza? Então, nessa região você tem mercados e você tem as tumbas, às quais Jesus fez menção no texto de hoje. No entanto, como todos estavam presentes ali, tá? Nessa parte de Jerusalém, a grande entrada para o complexo do templo, então teria sido justamente ali um local bastante útil para o público de Jesus ver as imagens e entender o que ele estava dizendo. Inclusive, diga-se de passagem, há um livro judaico chamado Talmud, que no seu tratado Sanhedrin fala justamente que esse local era comum
um local comum aos rabinos para que eles pudessem ensinar. Então, ele chega a citar, inclusive uma vez, na qual o famoso Rabi Gamaliel se sentou justamente nessas escadarias e começou dali a pregar. Bom, fato é, pessoal, que esse local possibilitaria então essa grande presença de uma multidão, como nos é dito em Mateus capítulo 23, versículo 1. Isso é uma curiosidade, mas é interessante a gente entender esse processo. Porque, inclusive, aqui, uma das pessoas nos comentários me fez a pergunta: como é que era possível Jesus falar e uma multidão ouvir? Então, ele usava dos espaços. Então, nesse caso aqui, possivelmente essa escadaria. Beleza? Bom, vamos lá. O versículo 27 traz então essa condenação. Jesus vai dizer: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Por fora, vocês parecem belos, mas por dentro, vocês estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Bom, gente, é preciso saber que os judeus pintavam os túmulos de branco. Exatamente. Os túmulos caiados eram especialmente comuns durante as festas judaicas em Jerusalém, quando muitos viajantes visitavam essa cidade. Por que eles faziam isso? É uma pergunta importante. Eles faziam justamente para que os judeus não se tornassem impuros pelo contato inadvertido com um cadáver. É muito interessante saber disso. Por exemplo, os fariseus, eles acreditavam que alguém contraía impureza até mesmo se a sua sombra tocasse um cadáver ou um túmulo. Nada espalhava a impureza ritual tão severamente quanto um cadáver. Quem o tocasse se tornava impuro durante uma semana. E isso está dentro da Torá, lá em Números capítulo 19, versículo 11. Por essa razão, as tumbas imperceptíveis ou ossários de calcário eram pintados de branco a cada primavera, antes da festa da Páscoa em Jerusalém, justamente para ficar evidente, alertar os transeuntes a evitá-las e assim evitar impurezas. Agora, como é que eles pintavam esses túmulos, esses sepulcros? Naquela época utilizava-se um gesso líquido que era colorido com cal e era usado para branquear as paredes. Inclusive, é daí que vem o termo caiado, ou seja, revestido de cal. Aqui é interessante notar, pessoal, que metaforicamente o cal implica hipocrisia, a ocultação da corrupção interior. Todas as referências bíblicas a cal, exceto uma única, que é Provérbios 21:9, carregam essa força de significado. Se a gente pegar, por exemplo, Ezequiel, ele chega a comparar as promessas de paz feitas pelos falsos profetas a uma parede caiada de pedras soltas, lá no capítulo 13, versículos de 10 a 16. E Paulo emprega imagens, inclusive semelhantes, ao referir-se a Ananias, lá em Atos capítulo 23, versículo 3. Jesus chama, portanto, os fariseus aqui de túmulos, sepulcros caiados. Tá claro agora? Espetacular essa informação. Vamos avançar. Vem então o versículo 28, Jesus vai dizer: assim também vós, por fora, vocês parecem justos diante dos outros, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia, de injustiça. No sexto, e aqui também no quinto ai, tá? Jesus usou duas analogias de coisas que são boas, bonitas por fora, mas não por dentro. Aqui Jesus agora oferece uma estrutura comparativa para igualar as duas analogias com os escribas e fariseus. Eles se preocupam em parecer justos para as pessoas, mas por dentro eles estão cheios de hipocrisia, de ilegalidade. Daí então,
Jesus continua no versículo 29, ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Este aqui é o ai final, no capítulo 23, versículo 29, desse grande texto do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Conforme, inclusive, eu já falei aqui no canal, no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, é bom que assista. Eu já expliquei essa questão do capítulo 23 aqui. No mais, eu quero explicar o que significa a palavra hipócrita, que vai aparecer bastante aqui. Muita gente tem dúvida a respeito disso. Esse termo, para você ter uma ideia, ele aparece por 17 vezes dentro do Novo Testamento, sendo que em Mateus, 13 vezes dessas 17. Para você ter um comparativo, em Marcos, apenas uma vez, e em Lucas, pessoal, apenas 3 vezes. O termo é hipócrites em grego. É uma palavra grega derivada do verbo hipokrinomai, que significa, entre outras coisas, interpretar ou representar um papel. O verbo hipokrinomai era frequentemente usado para descrever os atores, aquilo que eles realizavam no palco. Hipócrates, portanto, se referia a um ator. Exatamente, como aquele que interpreta as palavras de um poeta, desempenha um papel numa peça. Embora não seja originalmente um termo negativo, Hipócrates metaforicamente acabou assumindo um sentido negativo na literatura, tanto judaica quanto cristã, referindo-se então a alguém que finge ou interpreta mal a verdade e por isso desempenha um papel contrário à realidade. Por exemplo, os líderes judeus dos dias de Jesus interpretaram mal a relação entre os escritos da lei e a tradição interpretativa e, subsequentemente, desempenharam o papel de interpretar a lei quando, na verdade, não a interpretavam apropriadamente. Jesus, então, usa hipócrites 17 vezes para denunciar a reivindicação fraudulenta de espiritualidade desses líderes judeus da época. Talvez sua declamação aqui mais arrasadora venha justamente aqui no capítulo 23, versículos de 13 a 36. E aí então Jesus continua dizendo: vocês construíram sepulcros para os profetas, enfeitaram os túmulos dos justos. É aqui, pessoal, algo interessante. A explicação usual desse versículo é que no tempo de Jesus havia um projeto em grande escala para se construir monumentos aos heróis do passado de Israel. Jesus encontra aqui uma continuidade, não um distanciamento, no comportamento de quem constrói esses túmulos. Esse dado é muito interessante. Aí vem o versículo 30. E dizeis, o Senhor continua, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. O judaísmo antigo, pessoal, enfatizava com muita frequência que o Antigo Testamento aqui trazia justamente o fato de que Israel havia martirizado os seus profetas. Por exemplo, Jeremias capítulo 26, versículos 20 e 23, segundo o livro de Crônicas capítulo 36, versículo 15 a 16. A comunidade judaica nesse período, então, construiu tumbas como monumentos aqui para os profetas e justos, incluindo alguns que não foram martirizados, por exemplo, Davi e a profetisa Hulda. Isso era tão presente nesse momento, pessoal, que nessa época circulava até inclusive um livro apócrifo judaico chamado Vidas dos Profetas, provavelmente escrito ali no primeiro século,
E esse texto faz questão de mencionar onde cada um dos profetas foi enterrado, exceto, é claro, Elias. E se entrega então a descrição detalhada de alguns dos seus túmulos. Isso aparece nesse livro e é muito interessante perceber isso. Então havia na época um assunto muito forte nesse tema da morte dos profetas, do túmulo dos profetas, e Jesus então está resgatando isso e lembrando, se de fato ele estava na escadaria da face norte do templo, se ele olhasse para a sua esquerda, se estivesse de frente para a escadaria, ele veria os túmulos que estão presentes no Monte das Oliveiras. Olha que dado interessante, ali haviam túmulos. Então Jesus, ao usar essa imagem, ele está justamente retomando isso. E diga-se de passagem, alguns dos profetas estão enterrados ali no Monte das Oliveiras. Zacarias, por exemplo. Então Jesus pode ter visto uma parte desse Monte das Oliveiras olhando para a esquerda. Então ele retoma essa imagem aqui. E aí vem o versículo 31. Jesus diz, com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. O ponto de Jesus aqui é, mais ou menos, expressar tal pai, tal filho. Então o pecado e a culpa corporativos continuaram entre os descendentes dos ímpios aqui, a menos que eles se arrependessem. Essa é a ideia que está colocada dentro desse texto. E aí vem então o versículo 32, onde Jesus termina aqui dizendo, completai, pois, a medida de vossos pais. Aqui trata-se de um desafio irônico, típico dos profetas. Uma expressão muito interessante é o que está lá em Isaías capítulo 6, versículo 9. Nesse tipo de desafio irônico. Jeremias também 44, 25. Amós capítulo 4, versículos 4 e 5. Significa então algo mais ou menos assim, vai em frente, vai lá, peca, não é, se for preciso, mas Deus julgará você no final por conta disso. Ou ainda vão, né, e terminem o que eles começaram. Assim, então, pessoal, ao perseguir os representantes de Deus, como João Batista, Jesus, os discípulos, os escribas e fariseus, eles continuam a rebelião dos seus ancestrais e chegam próximos dos limites da paciência divina. Esse é o dado que está colocado aqui. E aí, meus amigos, o grande questionamento que esse texto traz para nós diz respeito ao fato de que nós não podemos ser sepulcros caiados. Por fora, bonitos e pintados para sermos sinais de uma pureza que na realidade é falsa. A religião cristã não pode ser uma religião de aparência. A religião cristã não pode ser uma religião que mata a palavra de Deus. É isso também o que significa matar os profetas. Matar a palavra de Deus, ou seja, não ouvi-la, não obedecê-la, não praticá-la. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!